Faça isso se o seu cliente mentir em audiência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática de número 87. E a lição de hoje está debaixo do tema maior, a prática da sala de audiência. A sala de audiência, onde o filho chora e a mãe não escuta, onde você tem que estar preparado, onde você tem que estar preparada para todas as situações que podem acontecer. É lá na sala de audiência que o seu cliente vai descobrir se ele fez um bom negócio ao te contratar ou não. É lá na sala de audiência que o seu desempenho faz com que o juiz forme uma imagem profissional a seu respeito. Faz com que o advogado da parte contrária passe a te admirar ou não, passe a te desprezar, porque vai ver o seu despreparo. Vamos lá, imagina a seguinte situação. Você conversa com o seu cliente lá no começo, quando ele está te contratando. Ele te conta a história do caso. Você prepara a petição inicial, manda para ele. Ele fala, está de acordo, pode entrar com a ação. Você entra com a ação. Chega no dia da audiência, o seu cliente vai ser ouvido em depoimento pessoal. Acontece que no depoimento pessoal, ele conta fatos diferentes daquele que ele contou para você em audiência. E isso fica nítido. O juiz, na mesma hora, identifica a divergência de informação, vira para você e pergunta, afinal de contas, doutor, quem está mentindo? O seu cliente aqui ou Vossa Excelência quando escreveu a petição inicial? Imagina o seguinte exemplo prático. Você, então, entra com uma ação, um pedido de indenização, seu cliente se envolveu no acidente de trânsito e ele te diz que lá no dia do acidente ele não havia ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica. Embora ele estivesse em uma festa, ele só tinha bebido água. E ele estava dirigindo em baixa velocidade, cerca de 30, 40 km por hora. Mas, lá no depoimento pessoal na frente do juiz, o cliente fica nervoso, fica com medo de mentir, fica com medo de ser descoberto. Ele acaba contando que no dia do acidente ele havia ingerido lá 3 ou 4 latas de cerveja e que ele estava dirigindo aí a cerca de 70, 80 km por hora. E essa informação, então, divergente da petição inicial fica completamente evidente. O que você faz nessa situação? Para o juiz não achar que foi você que inventou toda a história para tentar de alguma forma amenizar a responsabilidade do seu cliente, como é que você faz com a situação frente ao cliente? Afinal de contas, o juiz não vai fazer uma imagem sobre o seu cliente, mas uma imagem profissional sua ele vai fazer. O advogado da parte contrária não está nem aí para o seu cliente, mas uma imagem profissional sua ele vai fazer. Meus amigos, eu quero te dizer uma coisa com toda sinceridade. Cliente ruim tem que ser demitido. Cliente mentiroso tem que se ferrar. Nesse tipo de situação, ou você salva a sua imagem profissional, ou você tenta de alguma maneira salvar a pele do seu cliente. As duas coisas é impossível de você fazer. Eu sempre vou te recomendar, fica do lado da verdade. Ou seja, nesse caso, você vai defender a sua imagem profissional. Vou te ensinar como evitar esse tipo de situação e como agir caso não dê para evitar. Todas as vezes que você for atender um cliente e ele for te contar a história do caso concreto, procure gravar essa conversa e informa para o cliente que você está gravando. Fala para ele, olha, eu vou gravar porque você vai me contar toda a conversa e essa gravação vai servir para que eu faça a petição inicial. Pronto, você tem gravado a conversa que o seu cliente te contou, dizendo que no dia ele não havia ingerido bebida, dizendo que no dia ele estava transitando a 30, 40 km por hora. Não foi possível gravar essa conversa? Fez a petição inicial? Manda um e-mail para o cliente. Fala para ele, olha, segue em anexo à petição. Quero que você me confirme se os fatos narrados na petição estão de acordo ou se tem alguma informação equivocada que precisa ser alterada. O cliente vai te devolver o e-mail dizendo que está tudo certo, que você pode ingressar com ação. Guarda essa devolutiva do seu cliente. No dia da audiência, você vai levar a gravação no seu celular, no seu computador, e vai levar o e-mail de confirmação do cliente. Surgiu a divergência.
O juiz então identificou que tem uma divergência entre aquilo que você pôs na petição e aquilo que o cliente está dizendo para ele ali ao vivo. Você vai levantar a mão e vai falar: excelência, pela ordem, eu contei os fatos que estão na petição inicial de acordo com o que me contou o cliente no meu escritório. Eu tenho aqui, para Vossa Excelência ver, a gravação dessa conversa. Eu tenho aqui, para Vossa Excelência ver, um e-mail onde o cliente confirma que os fatos da inicial estão corretos. Quando você faz isso, fica evidente para o juiz que se alguém mentiu e se alguém não foi você. Fica evidente para o juiz que você não tem culpa nenhuma da divergência, que você colocou na peça aquilo que o cliente disse. Dificilmente o juiz vai pedir para ouvir a gravação, para ver o e-mail, mas o importante é que você tenha, para que você não blefe. Caso o juiz peça para ver, você vai mostrar simplesmente. E se você não fizer isso, meus amigos, se você disser assim: não, eu só fiz isso e aquilo, quem mentiu foi meu cliente, vai ficar a sua palavra contra a dele. Então você tem que ter esses documentos que eu acabei de mencionar para o seu resguardo profissional. A partir de hoje, atendeu um cliente, grava esse atendimento ou pega a assinatura dele num relatório, por exemplo, sobre os fatos. Pega a assinatura dele num e-mail que você mandou para ele, né? E que ele te devolve dizendo que os fatos estão de acordo. Meu querido, minha querida, é melhor perder um cliente mentiroso do que perder a sua boa imagem profissional. Eu espero que isso jamais aconteça com você, mas se acontecer, agora você sabe como lidar. Fica com Deus e até a próxima.